Estudo diz que assintomáticos também podem sofrer efeitos da Covid longa. Em certos pacientes, as sequelas da Covid-19 só aparecem meses depois da infecção. Ao mesmo tempo, o estudo alemão indica que a percentagem dos assintomáticos seja bem mais alta do que se pensa. Quem fala sobre esse assunto com a gente e outras questões, até mesmo com as últimas informações do presidente Jair Bolsonaro, falando sobre alguns medicamentos e outros protocolos, é a doutora Raquel Stuck, infectologista da Unicamp, que já está aqui conosco. Muito bom dia, doutora. Prazer tê-la aqui. Olá, bom dia Fernando, bom dia Lívia, bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui novamente. Doutora, a minha primeira pergunta já é exatamente sobre isso, né? Qual que é o risco que esses pacientes assintomáticos que permanecem com o vírus por um longo tempo trazem para essa situação de pandemia? Então, Fernando, essa observação agora é algo mais recente. Nós sabemos que o risco de pessoas que tiveram sintomas, mesmo leves, né, desenvolverem a long COVID, né, COVID longa, não é um risco grande, mas às vezes 10%, né, das pessoas, 5% mantém algum sintoma pelo menos. Isso já é bastante se a gente considerar o tanto o percentual de pessoas que tiveram Covid. E dos assintomáticos, como nós também não fazemos, né, na maior parte das vezes, este diagnóstico de quem não tem sintoma, então é muito mais difícil a gente avaliar o percentual dessas pessoas que terão algum sintoma, né? Porque o diagnóstico do assintomático, ou ele é feito, né, nos países que testam muito, né, de uma forma de triagem rotineira dos assintomáticos, ou nos contatos que a gente deveria, de pessoas com Covid, que a gente deveria fazer sempre, mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muita dificuldade de fazer de forma assim, institucional, nos programas públicos, né, de controle da pandemia. Então, este percentual exato nós não sabemos, mas sabemos que isso, infelizmente, pode acontecer. Infelizmente, porque alguns dos sintomas acabam dificultando muito e atrapalhando muito a qualidade de vida da pessoa, né, no seu dia a dia. Bom, doutora, nós não podemos deixar de falar sobre a última declaração do presidente Jair Bolsonaro, que recebeu alta hospitalar, e ele deu uma declaração para a imprensa, falou sobre diversos assuntos, inclusive sobre assuntos relacionados ao combate à pandemia e sobre o coronavírus em si. Doutora, o presidente Jair Bolsonaro falou de um medicamento que chamou a atenção, chamado proxalutamida. O que é esse medicamento? Quais são os dados? São dados suficientes para fazermos alguma avaliação que esse medicamento ele é eficaz de alguma forma contra a Covid-19? Bom, se fosse, né, vamos combinar que ele já estava sendo, né, já tinha aprovação, né, se a gente tivesse dados científicos. Mais uma vez, né, é um desvio de foco, né, do que é importante para o controle da pandemia. Temos estudos iniciais, sem nenhum dado ainda, que nos dê esperança, inclusive, de que ele possa ter alguma ação no combate da Covid, mesmo nos casos leves, né? No momento, infelizmente, o que nós temos para tratamento, vamos dizer, precoce da Covid, seriam os anticorpos monoclonais, que podem ser utilizados, né, logo no início, já com a aprovação da Anvisa, ainda não disponíveis no Sistema Único de Saúde. E esses, sim, seriam medicações que nós já temos estabelecidos que funcionam, quando funcionam, e já tem estudos que nos dão garantia disso, né? Todas essas outras medicações, eles ainda não nos trazem, nós não temos dados, então a gente precisa esperar, né? Nós devemos conviver com a Covid, né, por décadas possivelmente, e então nós temos que aguardar que estudos sejam desenhados, estudos bem feitos, que por enquanto a gente ainda não tem nada. Da mesma maneira como questões mais fora da ciência, né, em relação a pânico que pode piorar quadros de saúde, né? O que pode piorar o quadro de saúde, na verdade, é a falta daquelas normas bem tradicionais que nós vemos falando desde o início de 2020 e elas ainda permanecem valendo, não é? A questão do distanciamento, a questão do uso de máscaras, não é, doutora?
permanecem, Fernando, e permanecem valendo. Essas são medidas de fato eficazes, né, de um custo assim pessoal relativamente barato e do sistema de saúde também barato. Claro que pode ter um impacto econômico, mas do ponto de vista de proteção individual, de controle da pandemia, essas medidas, que são as medidas de barreira, elas são extremamente efetivas e continuam sendo obrigatórias, mesmo com o avançar da vacinação no nosso meio. Nós temos agora, né, avaliações mais recentes aí da última semana que mostram duas coisas. Primeiro, a gente está acelerando a vacinação, mas nós, depois, né, de 7 meses do início da vacinação no nosso país, mas ainda temos um percentual muito baixo de vacinados, de completamente vacinados. A expectativa, né, dos estudiosos aí, dos dados que fazem a avaliação dos dados, né, de percentuais da população a ser vacinada, indicam que devemos ter uma população de 70%, 80% vacinada no final deste ano ou começo do ano que vem. Quer dizer, nós temos ainda 5, 6 meses, né, de um percentual de pessoas, grande de pessoas ainda não completamente vacinados. Isso se a gente considerar os acima de 18 anos, porque hoje nós já consideramos importante vacinar os acima de 12 anos, que nós já temos vacina também para essa população. E nós vemos que mesmo em população vacinada, a variante Delta, que tem chance de ser a predominante aqui no país, aquela variante, né, de origem indiana, ela mesmo em vacinados, ela causa doença, né? É que a vacinação completa, ela diminui o risco de forma grave da doença. Então, nós ainda precisamos, mesmo, né, reabrindo a Paulista, mesmo reabrindo espaços abertos, públicos, nós precisamos ter cautela e cuidado. Né? Ainda o uso de máscaras, né, é importante, máscaras corretamente confeccionadas, corretamente colocadas, trocar as máscaras, né? Se eu for para Paulista hoje, vou voltar só no final da tarde, eu tenho que ter mais de uma máscara. Se for encontrar grupo de amigos e de pessoas que não são do meu núcleo lá na Paulista, mesmo a céu aberto, eu devo usar máscara neste contato mais próximo de conversa né, com as pessoas, devo ter o álcool em gel ali, né, do meu ladinho também para higienizar as mãos. Então, é muito importante a gente manter o cuidado ainda. Nós não estamos com a pandemia absolutamente controlada e que nos dê segurança de voltar a uma vida normal. Isso ainda está um pouco longe, vai ser possivelmente final do ano, começo de 22. Doutor, um outro ponto falado pelo presidente Jair Bolsonaro foi um estudo do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que diz que metade dos hospitalizados por Covid-19 eram obesos. A senhora pode esclarecer para a gente o que diz esse estudo, esse levantamento, para que não haja um ruído na comunicação, para que as pessoas não achem que a Covid-19 acomete apenas pessoas com alguma comorbidade, porque afinal nós temos novas variantes, né, que são não talvez mais fortes, mas elas se disseminam com maior velocidade e a Covid-19, ela pode sim acometer pessoas de todas as idades e pessoas saudáveis, não é? Lívia, infelizmente, né, nós vimos neste ano algo que já tínhamos a previsão no ano passado, até do rejuvenescimento da pandemia. Então, este ano a pandemia acometeu, se a gente olhar as pessoas, a percentual das pessoas, né, que tiveram Covid e foram hospitalizadas no ano passado, 2020 e 2021, nós temos este ano, pelo menos, o grupo de pessoas 10 anos, 15 anos mais jovens. Então, só complementando o que você falou, realmente pessoas mais jovens e muitas sem comorbidade, infelizmente, ainda internadas, ainda na UTI, se está na UTI, estão no respirador na maior parte das vezes, com período longo aí de luta entre a vida e a morte de 3, 4 semanas. Agora, nós temos duas pandemias simultaneamente, vamos dizer assim. Nós temos uma pandemia, e principalmente nos Estados Unidos, da obesidade. A obesidade é uma doença, né, que tem que ser tratada, que impõe uma série de outros acometimentos, né, aumenta uma série de outros riscos, né, da hipertensão, do diabetes. Então, nós temos duas pandemias que aconteceram juntas. Uma da obesidade, nos Estados Unidos isso é muito mais importante ainda, o percentual de pessoas, né, obesas, o que a gente classifica com alto grau, né, a obesidade mórbida nos Estados Unidos é muito grande. O Brasil, infelizmente, também tem um número muito grande de obesos e que aumentou neste último ano da pandemia. A média de ganho de peso, né, dos trabalhos já
também divulgados recentemente, mostram que o brasileiro aumentou, em média, de 6 a 7 quilos nesta pandemia. Quem já era magro engordou, quem já era gordinho engordou um pouco mais. E nós sabemos desde o começo que a obesidade é um fator de risco, sim, para Covid mais grave. Então, quem é obeso, quando tem Covid, são pessoas que a gente orienta até para ficar muito mais atento aos sinais de alarde, assim como também o diabético. Mas é que a gente tem muito mais obesos do que diabéticos, proporcionalmente eles acabam até internando mais. Então, o obeso com Covid é sempre uma preocupação a mais para toda a equipe médica, de fato, né? Então, o controle da oximetria tem que ser mais frequente, qualquer sinal de que estou ficando mais cansado tem que procurar um atendimento presencial. Agora, não ter nenhuma comorbidade não é garantia nenhuma, infelizmente, de que não terá uma Covid grave, né? Todos nós, infelizmente, conhecemos pessoas jovens, né, saudáveis e que tiveram uma evolução ruim, ou porque foram para a UTI e se restabeleceram, ou até pessoas jovens e saudáveis e que tiveram Covid grave e que acabaram morrendo. Então, nós todos, né, quem é obeso, quem não é obeso, nós temos que manter os cuidados, né, para a gente não se infectar, temos que manter as medidas de controle de transmissão e temos que nos vacinar, né, com a vacinação completa assim que fomos chamados pela nossa idade para a vacinação. Muito bem, nós conversamos aqui com Raquel Stuck, infectologista da Unicamp. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Volte sempre à Jovem Pan. Foi um prazer estar com vocês. Um ótimo domingo para todos.